qual a importância da reforma agrária? Reforma agrária é uma coisa de comunista? O MST é uma organização criminosa? Vou discutir essas questões aqui hoje com vocês. O que o MST defende? O MST defende aquilo que está na Constituição. Não sei qual é o artigo, acho que 80, 88, por aí. Se uma terra é improdutiva, ela pode ser objeto de reforma agrária. Ou seja, o seu proprietário, né, aí a gente está falando de latifúndio, não é você que tem lá um quintalzinho que não planta nenhuma couve, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um latifundiário, grandes extensões de terra que são improdutivas. Podem sim ser objeto de reforma agrária. E como é que isso seria feito? Seria feito pela desapropriação, né? Existe uma diferença jurídica entre desapropriar e expropriar. Desapropriar, o Estado vai lá, paga o terreno, né? Paga esse latifúndio para o proprietário e coloca ali, assenta ali famílias, né? Geralmente o MST, o que ele faz? Ele, como essa é uma questão não muito fácil, né? Ele é uma organização que vai lá, né? Um movimento social, já existe desde a década de 80, eles ocupam e não invadem, é diferente, né? Invadir uma terra é muito diferente de você ocupá-la. Vão lá, ocupam, né? E acionam a justiça e coloca lá os seus argumentos, né? Olha, a gente está aqui, essa aqui é uma terra improdutiva, já está há anos assim, e a gente quer plantar e produzir comida, alimentos aqui. Então é assim que eles procedem, né? Essa é uma das maneiras de agir, né? Por exemplo, o proprietário, por exemplo, poderia usar técnicas produtivas que infringem, né, a lei ambiental. Também outra maneira de você, se você não respeita a legislação ambiental, essas terras podem sim ser objeto de desapropriação para a reforma agrária. No caso da expropriação, seria o Estado tomar as terras sem direito à indenização, né? Aí me parece, tenho certeza, né? Se um proprietário utiliza mão de obra escrava, né? Ou planta lá, ele cultiva plantas psicotrópicas, aí poderia ser objeto, se não me engano, de expropriação, sem direito à indenização, porque está fazendo mau uso da terra, né? Ou seja, escravizando pessoas, etc. Mas esses são dois pontos que eu não posso afirmar com certeza, né? Mas, até por isso, né, se também não se respeita a legislação trabalhista, também essas terras podem ser objeto de reforma agrária. Enfim, o que a gente está falando aqui é que o MST ele não chega para roubar terra de ninguém. É uma organização que vai tentar chamar a atenção, né, para determinadas terras, grandes latifúndios aí que estão infringindo alguma legislação e que, portanto, poderiam de direito, né, se fazer ali a reforma agrária. Ou seja, o Estado, o MST, cada loteado, né, ao ganhar esse terreno, né, ele não se torna necessariamente um proprietário, ou seja, que ele poderia vender essa terra, né? Enfim, são várias questões aí que a gente poderia discutir aqui. Mas a gente tem no nosso país um país que tem alta concentração de terra até hoje, né? Isso começou na colonização, a questão da monocultura, né? A distribuição pela coroa Seis Maria, né? Tipo, você ia lá, o cara tinha condições de plantar cana, então ele era senhor, né,
donatário aí de várias terras, dono, né? E aí ele usava mão de obra escrava e etc e tal, e essa brincadeira ela durou 400 anos, né? Tipo, escravidão no Brasil, né? E a gente pode atrelar essa questão da terra, né, com a expulsão desses camponeses pobres, que às vezes tinha até né, um tempo atrás, existia aí legislação para definir que terra era de quem, né? Enfim, o sujeito que não conseguisse provar o uso dessa terra por um espaço de tempo longo, né, ele poderia perder essa terra, né? Aí tem a história de grilagem de terra, enfim. O fato é que milhares de pessoas pobres tiveram que se mudar para os grandes centros para tentar uma outra vida, né? E aí não conseguiam se dar bem, né? Não tinha emprego para todo mundo, ou voltava e se metia a um trabalho servil no campo, né? Ou ficavam nas cidades e aí foram se criando, né? Tipo favelas, né? Onde as pessoas conseguiam de uma certa forma encontrar, né, uma maneira aí, uma saída aí para a questão da moradia e a instalação aí nas cidades, né. Então assim, se a gente fizesse a reforma agrária de forma a reverter esse processo aí, os benefícios seriam que você traria, né, de volta para o campo, né, um fenômeno reverso da urbanização, que é se tirar as pessoas que perderam essa terra, né? Às vezes era forçado, imagina, eu estou lá plantando uma rocinha de milho, eu sou um pequeno produtor, cultivo feijão para próprio consumo, ou vendo uma parte, né? E o grande latifundiário, tipo produção de boi, ele ia lá e tirava a cerca e o boi invadia, assim, ou seja, imagina a coalizão de forças aí, né? Você tinha um grande ricaço lá, dono de boi, soja, e ele interessava tomar esses pequenos terrenos. Então ele ia tomando, né, forçando, coagindo, e o sujeito às vezes era obrigado a vender a terra a preço de banana, simplesmente perdia. Várias histórias assim, né, de injustiças sociais aí no campo, né? Então, a reforma agrária era importante para dar terra para quem quer produzir, né? Mais do que direito, né? Porque essas terras nas mãos desses latifundiários, muitas dessas terras já pertenciam, né, a pessoas que queriam ficar ali no campo. Elas não vieram para a cidade à toa, né? Vieram porque, de uma certa forma, não tinham condições mais de viver ali na terra. Então seria interessante fazer essa reforma agrária para retirar essas pessoas da condição de subcidadãos das cidades e morassem ali, voltassem a ter uma terra, plantar, e aí começassem, né, a fazer cooperativa, a produzir alimentos, né? E como a monocultura como o latifundiário geralmente se produz monocultura, soja, milho, né? Boi, às vezes milho, soja para fazer ração para animal, né? Grande parte, né, desse latifundiário não é para produzir alimentos para seres humanos, né? Ou produz cana para produzir combustível, etc. Então, a reforma agrária, uma outra vantagem dela, além dessa questão da mão de obra, mais mão de obra no campo, né? O latifundiário ele não emprega muitas pessoas, aliás, quase zero. Né? Você vai ter uma pessoa operando um trator e acabou. Às vezes, mutirões de colheita para, né, certas, acho que é algodão, né? Você precisa de muita gente, mas é uma coisa esporádica. Uma outra vantagem da reforma agrária seria a questão da mão de obra. Você aumentaria muito a mão de obra, né? E essas pessoas teriam emprego, renda, né? E produziria uma outra vantagem. Então você tem a questão do trabalho, a questão da diversidade, né, de alimentos que poderiam produzir ali, né? Desde tomate, sei lá, verduras,
uma variedade incrível, né, de alimentos. Então a gente teria... E todos esses alimentos produzidos por pequenos produtores, eles fomentariam as indústrias, né, que precisariam desses matéria-prima. Então você teria aí uma produção para atender o mercado interno. Já a monocultura latifundiária, soja, né, geralmente é uma grande quantidade de terras produzindo um só tipo de cultura, geralmente para atender o mercado externo, né? Então você tem aí o uso das terras brasileiras para simplesmente exportar, né? E muitas vezes, ou quase sempre, né? Ou para não dizer sempre, né? Comprometendo aí o solo, né? A questão da biodiversidade, a questão ambiental aí. Então você tem aí teria, né, pela reforma agrária, mais pessoas vivendo no campo, produzindo uma diversidade incrível de alimentos. Você combateria, por exemplo, o trabalho escravo no campo, né? O trabalho escravo contemporâneo, né? Que existem aí nas plantações de cana, enfim. Enfim, uma série de vantagens. A gente teria uma produção de alimentos maior, e aí a gente teria uma coisa chamada soberania alimentar, né? A gente, tendo essa capacidade de produzir mais alimentos, a gente seria independente, né, de arroz, que a gente poderia estar exportando, né, de uma infinidade de outros alimentos aí. E a gente poderia ter, por exemplo, como o MST dá esse exemplo, né, produção de alimentos agroecológicos, né, ou seja, orgânicos, alimentos de maior qualidade e possivelmente mais baratos, né? Então a gente tem mais alimentos sendo produzidos para atender o mercado interno, no caso nosso, né? A gente teria a nossa soberania alimentar, teria mais emprego no campo, né? E a gente respeitaria mais a biodiversidade, o meio ambiente. Então, por conta disso, fica essa questão, né? Por que não fazer reforma agrária? Existe uma burrice aí, as pessoas que são contra, né? A grande mídia, a Rede Globo, geralmente mostra o MST, né? Falando que está invadindo uma terra, né? Isso é uma mídia, né, de muita má fé, né? Deveria se perguntar qual a importância da reforma agrária, o que é reforma agrária, por que não se fala disso nas grandes mídias, né? A grande mídia, por exemplo, nesse momento aí de Covid, a gente está em 2020, ela mostra, por exemplo, a caridade, né, entre aspas, de grandes empresas aí construindo hospital, doações, mas não mostra as toneladas de alimentos doados pelo MST para as comunidades, para as pessoas pobres, né? Não interessa a grande mídia mostrar isso, porque ela trabalha para o grande capital, né? Então por isso que é importante a gente falar, a gente debater esses temas aí. Então, a reforma agrária ajudaria a diminuir as favelas, assentando no campo, ajudaria a diminuir a poluição, né? E todas as devastações ambientais, né? Porque adotaria-se, como um exemplo aqui, né, o MST, práticas saudáveis, mais saudáveis, né, para você cuidar do solo, manejar o solo, uma produção mais saudável de alimentos e alimentos mais saudáveis. Então a gente ajudaria a ter alimentos mais baratos, enfim, uma série de vantagens para você ter reforma agrária, né? Então esse é um tema super importante. A gente ajudaria também, né, a fazer essa relação entre campo, né, esse casamento entre produção, né, do campo e produção industrial, né? E a gente está falando de agroindústria, né? Enfim, penso que até hoje, né, a gente aí vê o governo federal andando na contramão, né,
da reforma agrária e avançando, né, em terras como a Amazônia, né, que são áreas de proteção ambiental, né, querendo legalizar até a grilagem de terra. Enfim, um retrocesso muito grande, né? Então, ó, defender reforma agrária é defender o quê? Defender mais terra para pessoas que querem realmente trabalhar, é defender mais emprego no campo, é defender alimentos mais saudáveis e baratos, é defender práticas agroecológicas, é defender mais saúde, né, para as pessoas, para a população inteira, enfim. E aí? Então, vamos apoiar aí a reforma agrária e vamos divulgar né, informações sobre esse tema sempre que a gente tiver, né? A gente vira e mexe, se esbarra aí nessa questão da reforma agrária, procure se informar, é assim que a gente muda uma nação, né? Se informando e ajudando a fazer com que determinadas ideias sejam viáveis, né? Participando aí ativamente da política, isso aí, se informando, discutindo, divulgando, falando com as pessoas. É isso aí. Ajude a publicar esse vídeo e coloque aí o seu joinha, dá o seu like aí nesse vídeo, e se puder compartilhar para algumas pessoas seria ótimo. Assim você vai estar ajudando, né, mais pessoas a terem informações, modesta parte, né, uma informação que vai agregar aí valor no seu conhecimento, vai agregar mais conhecimento para vocês. E então não deixe de fazer essa tarefa, né? Toda vez que você vir um vídeo, né, na internet que seja importante, né, para a política do país, né, não deixe de dar like, não deixe de compartilhar, não deixe de participar ativamente da política. É isso aí.